Muito bem, começa mais um Papo Reto aqui pelo site Agora Vale, nesta quarta-feira, 26 de setembro de 2018. Hoje, o Agora Vale recebe o Igor Cauê, ele é candidato a deputado federal pelo PSOL. Igor, boa tarde, seja bem-vindo ao Agora Vale. Muito boa tarde, Agora Vale, a todos os ouvintes. É importante sempre um espaço democrático de participação e esse é o momento de nós conversarmos sobre um pouco de política nacional e principalmente das candidaturas de juventude para deputado federal, em especial a minha e as minhas propostas. Igor, vamos falar então inicialmente aí do seu perfil. Você é nascido em Pindamonhangaba, mas tem a sua vida toda em Taubaté, é isso mesmo? Isso mesmo, eu nasci em Pindamonhangaba, mas moro e cresci em Taubaté, desenvolvo meus trabalhos de atuação na região metropolitana do Vale do Paraíba, mas com fruto muito da experiência de ter vivido e crescido em Taubaté. Eu me tornei lá com 12 anos de idade presidente do Grêmio Estudantil, depois fui jovem embaixador brasileiro com 16 anos de idade, fui discutir sustentabilidade na Rio+20, no Congresso da ONU, na Cúpula dos Povos, me tornei conselheiro municipal de educação, o mais jovem a enfrentar as questões problemáticas da saúde pública e também da educação pública, especialmente a questão de merenda escolar. Depois fui jovem dentro do Conselho Municipal de Cultura mais bem votado e hoje também estou presidente do Conselho da Criança e Adolescente de Taubaté. Mas já tive outras funções, como o presidente do Conselho do Fórum Permanente de Juventude, já estive também como delegado estadual dos Direitos Humanos da Criança e Adolescente, enfim, são várias participações. Ao todo, se somam 10 anos de vida pública. Iniciei com 12 anos de idade e hoje, aos 22 anos de idade, sou o mais jovem a disputar a eleição para deputado federal pelo estado de São Paulo. Como você vê na atualidade o desenvolvimento da sua cidade de Taubaté? Você acha que a gestão atual está atendendo a maioria das necessidades da população? Ou você acha que ainda falta muito, ainda deixa a desejar em alguns setores? É evidente que quando se fala de desenvolvimento da cidade, a gente tem que levar em consideração não só o desenvolvimento econômico. E eu acredito e tenho refletido sobre a necessidade de nós pautarmos as discussões sobre desenvolvimento humano e social. E tratar especificamente de Taubaté e como uma característica do Vale é a gente pensar numa ampliação da atenção psicossocial de atendimento, seja para populações de vulnerabilidade ou de qualquer que seja a classe. E isso faz com que a gente reflita e pense assim, Taubaté hoje, que tem uma população de 311 mil habitantes e aí no conjunto de um orçamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais de orçamento, tem ainda pouca transparência acerca dos gastos efetivos dentro do município para desenvolvimento social. E essa é uma das cobranças que a gente tem que ter na política, né? Não se desenvolve um país sem que não pense nas pessoas e não basta só pensar na economia da cidade. Taubaté ainda precisa desenvolver melhor sua educação, ou seja, priorizar o desenvolvimento de creches e pré-escolas. A atenção básica do ensino fundamental é algo essencial para o desenvolvimento desse país. Por outro lado, a gente tem também as dificuldades regionais, e isso também se reflete em Taubaté, a respeito da saúde pública, em que se concentra a necessidade de termos um hospital público de atendimento especializado, ambulatórios médicos especializados, e em especial a pessoa com câncer. Por quê? Porque hoje a pessoa com câncer tem rodado o Vale do Paraíba e muitas das vezes não encontra tratamento adequado. E mais do que isso, é levado para fora do município. Nós precisamos instituir, junto com parcerias com o governo federal, políticas públicas de ampliação, por exemplo, do TFD, do tratamento fora do domicílio, a ampliação da lei nacional da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, chamado RENAME. Nós precisamos instituir 3% do PIB para a saúde pública. Enfim, são várias propostas que vão viabilizar que Taubaté, como todas as outras cidades do Vale do Paraíba, região litorânea e todo o Vale Histórico, nós possamos somar uma concretitude de desenvolvimento social pautado no crescimento econômico, transparente e processo político de construção. Muito bem, o Agora Vale recebe hoje aqui no Papo Reto o Igor Cauê, candidato a deputado federal pelo PSOL. Vale lembrar aqui que nós estamos com a nossa live pelo Facebook do Agora Vale e o internauta pode participar, pode enviar a sua pergunta, que a nossa equipe está a postos aqui para encaminhar para o Igor. Vamos falar então de algumas propostas suas, Igor. Uma delas
a Universidade Pública do Vale do Paraíba. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. Na área de educação nós temos algumas atuações específicas. A primeira dela é que nós precisamos investir com a revogação da PEC 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos nos investimentos em saúde e educação. Nós revogarmos essa medida para que a gente possa instituir 10% do PIB da educação. Ao instituirmos 10% do PIB da educação brasileira, nós iremos conseguir ampliar e trazer emenda parlamentar para a região para construir uma universidade pública na área de humanas, prioritariamente, dentro do Vale do Paraíba. Porque hoje, se você olhar as nossas universidades públicas, elas são acessíveis para tecnologias e ciências e mais biológicas e exatas do que propriamente as ciências humanas, efetivamente. É o exemplo da Unifesp em São José, a Unesp em Guará e a USP em Lorena. Então a gente precisa ter uma atenção voltada para o ensino superior. Principalmente de um dado preocupante de que a reforma do ensino médio trouxe uma característica de profissionalização do ensino médio. E a gente se preocupa porque nós temos que desenvolver, sim, a perspectiva de construirmos um país em que o jovem tenha a possibilidade de cursar o nível superior e, mais do que isso, desenvolver sua vida com pesquisa acadêmica também. E a área de humanas é essencial nesse processo. Por outro lado, quando a gente fala de instituir 10% do PIB para a educação, nós iremos permitir construir o custo-qualidade de aluno inicial para transformar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Fundeb, em fundo permanente de investimento, para que a gente possa ter diretamente no ensino fundamental, na creche e na pré-escola dos municípios, no ensino fundamental do ciclo 1 e ciclo 2, evidentemente uma ampliação no número de acesso aos alunos, diminuição da sala de aula de número de pessoas e aumento de oferta de emprego para professores em contratações diretas pelas prefeituras municipais. Mas a política do Estado também. Hoje é preciso cuidar do ensino médio. E cuidar do ensino médio significa dizer que um aluno precisa receber bolsa auxílio para que ele possa ter mais atrativo e estar mais correspondente setorialmente a sua educação com a sua realidade. Não dá para discutir uma base que cuida de nacionalmente curricular comum no país, a base nacional curricular comum, discuta a educação de uma única forma, enquanto as realidades são diferentes. E as realidades que eu falo é desigualdade social. Então, para isso é preciso investir em política de renda, e a gente tem outras propostas para política de renda, porque a renda é essencial para que faça hoje diminuir o número de evasão escolar. A gente precisa investir, por exemplo, em aumento do ciclo de investimentos no processo de profissionalização do adolescente que está cursando ensino médio, e mais do que isso, as portas de entrada de estágio e a jovem aprendiz. Tudo isso conveniado com o ensino multidisciplinar. O ideal sempre é que nós façamos uma mudança no país na educação das pessoas. Você, Igor, é o mais novo candidato aí do Brasil. Você sabe que vai encontrar aí um ciclo vicioso montado aí por aqueles que não querem largar o osso, vamos dizer assim, né? Você está preparado para isso? Sim, eu sempre digo que é preciso enfrentar sem medo de mudar o Brasil, sem medo de enfrentar a velha política. Por isso, eu me dediquei a estudar, me preparei, tenho vivência em vida pública para se tornar o candidato a deputado federal mais jovem desse país e assumir sim a cadeira e a responsabilidade de dialogar com o mandato popular com as pessoas. É claro que, evidentemente, inventamos um país em que 512 deputados, a grande maior parte está reeleita pelo terceiro mandato. É momento da gente renovar com qualidade. E isso significa dizer que nós iremos ocupar os espaços de poder e decisão com juventude. É momento de o Brasil passar a caminhar, discutir pautas de política pública e parar muitas das vezes de falar só de bandeiras partidárias. É momento de sim, nós nos unirmos para aquilo que é bom para o país. Um presidente não governa sozinho e é nossa responsabilidade, na qualidade de deputado federal, de atender às demandas do povo. E mais do que isso, é começar a dar exemplo. Por isso eu peço sempre às pessoas que leiam nossas propostas, porque dentre elas está relacionado um único mandato, porque eu acredito que político não tem que ficar se reelegendo e nós temos que acabar com a profissionalização da política. E mais do que isso, redução de salários de deputados, é tornar moral a política, é fazermos redução de cargos comissionados, reestruturação do Congresso Nacional, reestruturação do número de deputados. É preciso ter coragem para fazer isso, e a coragem vem como a soma de uma experiência e vivência e a energia que a juventude vai passar a discutir o país como a gente quer. Você tem um tema também que você pretende levar para a Câmara Federal, que seria a moratória de 1 ano para as dívidas do FIES.
Eu gostaria que você comentasse sobre isso e também gostaria que você avaliasse uma situação. Digamos que nós tenhamos aí o próximo presidente da República, digamos não, isso vai acontecer. O próximo presidente da República vai herdar uma dívida pública em torno de 4 trilhões de reais. Você acha que seria viável esse tipo de moratória? O primeiro ponto, quando a gente fala de dívida pública, a gente precisa auditar essa dívida pública para saber para onde que está sendo pago. E é muito claro para a gente que esse dinheiro está sendo pago para banco e para pessoas que compram o título da dívida pública. E isso fala para a gente tratar de política macroeconômica, o campo flutuante, a forma de estimulação hoje da economia. A gente precisa parar de existir nesse país, principalmente votado pelo Congresso Nacional, as metas de superávit primário, que é a meta de dívida efetivamente interna do país, para que a gente possa discutir a capacidade de renda conveniada com a capacidade também de contribuição das pessoas. E para isso tem que instituir reforma tributária, para que nós possamos tirar os impostos dos mais pobres e aumentar os impostos daqueles que são mais ricos, que significa aumentar imposto para aquele 1% que detém mais da metade da renda do povo brasileiro. Você, trabalhador, trabalhadora, sabe que nós vivemos um país em que cada vez mais você paga juro e taxa e paga número de impostos que não tem correspondência. Enquanto um rico anda, e o rico que eu falo é aquele que arrecada mais de R$1 bilhão aí por ano, ele anda de jato particular ou mesmo de helicóptero e não paga IPVA. Nós iremos mudar isso e com coragem, fazendo reforma tributária. A gente tem que discutir essa questão a respeito da moratória de 1 ano do financiamento estudantil do FIES, porque nossas universidades hoje, na sua grande maioria, não são públicas, são privadas, ou autarquias municipais ou estaduais. E essas universidades, as pessoas que lá conseguem estudar, muitas das vezes que vêm da escola pública, conseguem o financiamento estudantil. Mas quando conseguem, elas pensam que depois que sai 1 ano e meio tem que pagar. E esse ato de sair da universidade e não conseguir emprego, e aí você logicamente vai ficar endividado. É momento da gente instituir moratória de 1 ano, porque educação não é mercadoria, é direito das pessoas. E educação, por não ser mercadoria, evidentemente, nós precisamos garantir esse direito a uma moratória de 1 ano para que o aluno que saiu da universidade, que ainda não arrumou emprego, ele tenha ainda mais chances de arrumar um trabalho e efetivamente pagar. Não dá para admitir um país que quer cobrar de um jovem que quer se desenvolver. Nós temos que cobrar daqueles que estão sugando o nosso poder, que são infelizmente grandes empresários, o agronegócio, não aqui pequeno agricultor, mas os grandes empresários que estão dominados na classe política brasileira e os banqueiros, porque o país paga 600 bilhões de reais por ano em desoneração fiscal, em refinanciamento de investimento fiscal, e a gente tem que auditar tudo isso para com coragem nós investirmos na educação brasileira. Igor, recebemos aqui uma pergunta do internauta, ele pergunta o seguinte: o que você acha do crescimento do pessoal da região, na região? Eu até acrescento aqui que nós temos recebido aqui como convidados da chamada esquerda, área da esquerda, mais candidatos do PSOL do que em outras, de outros partidos que são ligados ao setor da esquerda. E eu gostaria que você comentasse então sobre isso, essa pergunta do internauta. Eu agradeço a pergunta, não sei o nome da pessoa, mas agradeço de qualquer forma a pergunta. É muito importante a gente fortalecer a ideia de que os partidos eles têm que trazer representatividade para as pessoas e representatividade de compatibilidade ideológica. E quando nós tratamos de crescimento do partido, especificamente do PSOL, significa que há uma nova geração se criando de pessoas dentro de partido. Nós vivemos um país que se concentra grandes partidos no poder e que se sucedem entre si e geralmente são familiares entre si, amigos entre si e nada muda. É preciso fazer com que o pessoal, como o pessoal faz, dar oportunidade para a juventude, porque nós temos pauta sim de plano de construção para esse país. O partido está crescendo na região, sabe por quê? Porque as velhas políticas do PSDB, do PMDB, do PT, de outros partidos grandes já não correspondem mais à ansiedade do povo e mais do que isso, sufocam as lideranças. Talvez os maiores erros que existem nos grandes partidos estão em sufocar as novas lideranças. É a falta de capacidade de diálogo além das bandeiras partidárias. Nós discutirmos as políticas públicas e por isso tem muita clareza e liberdade de falar que hoje eu estou no PSOL, mas eu tenho a clareza de ter minhas posições, porque me preparei, estudei para ser deputado federal e discutir as pautas da política pública. Você acha que o PSOL é mais fiel na sua agenda partidária com essa questão de políticas públicas? Ele é bem mais
próximo hoje da população do que o PT já foi? Sim, nós falamos de PSOL, quando fala de esquerda e atuação do PSOL, é importante lembrar que nós não temos nenhum deputado, nenhum político do PSOL envolvido em nenhuma investigação nesse país. E isso significa dizer que é um partido que tem moralidade para discutir com as pessoas projetos diferentes. O segundo ponto, que é o partido que aglutina a capacidade de aglutinação dos movimentos sociais. É as mulheres, é a negritude, é os indígenas, é os LGBTs, é a população de vulnerabilidade social, é a população que está presa, qualquer outra população que está segregada nesse país em política pública, o pessoal tem capacidade de aglutinar. E mais do que isso, é fidedigna às suas ideologias. O pessoal não faz fisiologismo político de troca de coligação para ter tempo de televisão. E mais do que isso, nós temos clareza de que nós precisamos construir política pública, a gente vai para as ruas. Não temos dinheiro para fazer campanha, mas saímos para a rua para conversar com as pessoas. Porque hoje os grandes partidos vendem marketing político, não vendem clareza para a população e transparência dos seus recursos, transparência das suas propostas e do cumprimento das suas metas. Eu sei que falar nessa cidade, Pinda, ou no estado de São Paulo, que é governado há 18 anos por um único partido em termos de governo do estado, e um país que foi governado por erros do PT também, que é preciso se reconhecer os erros do PT, mas dizer que o pessoal sempre foi oposição do PT, sempre foi oposição do PSDB quando estava no governo. E nós iremos continuar a oposição daqueles projetos que não dialogam com o interesse do povo. E é preciso ter clareza. E nada de radicalismo, sabe o que a gente faz? Dialogando com as pessoas e construindo um mandato popular. Ô Igor, essa pergunta eu tirei aqui da sua própria agenda de proposta, que aliás é bem elaborado, parabéns, viu? Obrigado. Você tem uma proposta de levar para a Câmara, fazer pressão para a abertura dos arquivos da ditadura. A minha pergunta é o seguinte: você faria isso se o próximo presidente da República for alguém da direita ultraconservador, que tem como ídolo o general Brilhante Ustra? Em razão de termos hoje a possibilidade de, infelizmente, termos um presidenciável que pensa na tortura e pensa na ditadura, eu digo que a gente vai combater tudo isso com a cultura de paz. E a gente faz cultura de paz tendo a seriedade de utilizar de instrumentos jurídicos. É preciso sim pautar no Congresso Nacional e, mais do que isso, usar os instrumentos jurídicos do STF através da ação de descumprimento de preceito, da arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição Federal ou ação direta de inconstitucionalidade, e a gente acabar com a lei de anistia e a gente passar sim a abrir os arquivos da ditadura militar. Porque, sabe por quê? É evidente que a gente precisa conhecer a nossa história. Sabe por que as pessoas hoje podem estar defendendo a ditadura? Porque não conhecem, porque nasceram muitas das vezes livres. E você, jovem que defende a ditadura, não tem nem noção do quanto nossos pais, nossos avós lutaram para ter um país de liberdade de expressão, um país de construção das somas que hoje você tem liberdade de transitar, de ter um transporte público por conta dessas lutas. O país que caminha para uma tendência de extrema direita é um país que nos preocupa sim, porque não é lados políticos, mas é as pautas de violência. Não se combate os resultados de um país que não desenvolve seres humanos efetivamente em sociedade com políticas públicas, fazendo violência com essas pessoas. Não é segregando as pessoas. Se você tem essa aversão pela política ou aversão pela necessidade de discutir política pública, é porque certamente você guarda correspondência a uma herança que eu posso chamar aqui de, abre aspas, de maldito da ditadura militar. Sabe por quê? Porque foi lá na ditadura que calaram a voz de um povo que lutava para ter o seu pão, que lutava para trabalhar. E não dá para se admitir nesse país que se coloque como um coronel brilhante ilustra dentro da sua atuação, coloque ele como um símbolo. Nós temos que ter como símbolo, sabe quem? Paulo Freire, alguém que ensinou, por exemplo, que educação se faz com pluralidade, alguém que tenha clareza que discutir educação nesse país é algo essencial para formar um país que cresce, que desenvolve pesquisa, ciência e tecnologia, que aumenta a atenção psicossocial, e é olhar para a nossa realidade e pensar assim: eu vou votar no fulano chamado Bolsonaro porque ele vai dar arma para o povo, mas eu pergunto, quem tem dinheiro para comprar arma? Faça reflexão e reflita, mas eu não estou aqui para falar de Bolsonaro, estou aqui para falar de pauta de um país que nós iremos construir enquanto juventude, enquanto clareza, porque nós temos projeto para tudo isso. Muito bem, esse é Igor Cauê, candidato a deputado federal pelo PSOL. Igor, infelizmente chegamos aí nos momentos finais do nosso Papo Reto, e eu deixo aqui primeiramente os nossos agradecimentos em nome da equipe do Agora Vale pela sua presença, e deixo esse espaço para você deixar uma mensagem para os seus amigos, internautas, eleitores, né?
Você, eleitor que nos assiste, e você, trabalhador, jovem, é momento de nós fazermos uma reflexão do país que queremos. É momento de nós olharmos porque nossos sonhos não cabem na urna, mas nossos pesadelos cabem. É momento de refletir sobre os projetos que queremos de um país. Vamos avançar na atenção psicossocial, vamos avançar nas pautas progressistas na educação, na saúde pública. Eu perdi, por exemplo, minha irmã com 19 anos de idade, com câncer por não ter tratamento. Vivi isso na minha casa, eu sei o quanto as pessoas estão sofrendo. É momento de nós termos projeto de juventude que tem responsabilidade pela sociedade que ela constrói. E esse momento nós fazermos reforma tributária, nós revogarmos reforma trabalhista, acabarmos com essa proposta de terceirização irrestrita, avançarmos na educação pública, investindo 10% do PIB, 3% do PIB na saúde pública, investirmos na cultura, 1% da desvinculação da Receita da União, barrarmos a proposta da reforma da Previdência, utilizarmos a contribuição social de lucros líquidos, o PIS, PASEP, o COFINS para a composição da Seguridade Social. Enfim, são muitas propostas. Convido você a buscar lá na rede social. Meu nome é Igor Cauê, Igor com H, Cauê com C. Provavelmente vai estar aí disposto, no site para pessoas terem acesso. É momento de nós refletirmos com juventude e ocuparmos o Congresso com vez e voz daqueles que, mesmo sem dinheiro, mas têm projeto para esse país. Muito obrigado.